Olá, galera da Escola Prudêncio Pereira Passos, da turma do 8º ano. Aqui é a professora Valdenice. E hoje a nossa aula de ciência, ela é uma breve revisão, tá, dos nossos conteúdos estudados. E essa revisão, ela vai servir para o nosso trabalho bimestral e a nossa prova, tá certo? Então, assim, qualquer dúvida, vocês estejam deixando aí no comentário do vídeo, ou estejam indo lá no grupo do WhatsApp, ou até mesmo mandando a pergunta, né, no meu privado, para que eu possa tirar dúvidas de vocês, se não ficar esclarecido no vídeo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa aula. A gente vai iniciar aqui, gente, falando sobre reprodução, tá? Foi um dos nossos conteúdos, visto, foi reprodução. E a reprodução, ela é uma característica de todos os seres vivos, e ela é fundamental para a manutenção da espécie. São vários os tipos de reprodução que os seres vivos apresentam, mas todas elas podem ser agrupadas em duas grandes categorias. E é essas categorias que a gente vai estudar agora, tá certo? Que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A gente vai começar aqui entendendo, né, relembrando e compreendendo a diferença entre reprodução assexuada e reprodução sexuada, tá certo? A reprodução assexuada é comum nos seres unicelulares, ou seja, nos seres onde tem apenas uma célula. Os indivíduos que surgem por reprodução assexuada são geneticamente idênticos entre si, formando o que a gente chama de clone, tá certo? Já na reprodução sexuada, ocorre na maioria dos grupos de seres vivos da face da Terra. Envolve mistura de genes, ou seja, é o processo que envolve troca de material genético entre indivíduos da mesma espécie, ok? Seguindo aqui, a gente vai ver os tipos de reprodução assexuada. A gente vai começar vendo aqui o brotamento, tá certo? Então, o tipo de reprodução, né, é um tipo de reprodução em que a planta adulta, por exemplo, né, produz uma plantinha pequena chamada broto. E nesse caso aqui, esse broto, né, ele pode sair na raiz ou no caule dessa planta, tá certo? O segundo exemplo aqui é a fragmentação. Ela é um tipo de reprodução assexuada que se obtém vários indivíduos a partir da regeneração de fragmentos de um indivíduo progenitor. No fundo, consiste na divisão do corpo, né, do organismo progenitor, em várias partes. E essas partes elas são capazes de se regenerar e formar um novo indivíduo. Como aqui, ó, a gente pode ver o exemplo da estrela do mar, né? Ela se desmanchou, vamos dizer assim, né? E se regenerou novamente, formando outras estrelas, tá certo? Acontece isso também com as anêmonas, com as minhocas, com as planárias, com as esponjas do mar, né? E assim por diante. A cisparidade é um tipo de reprodução mais frequente em protozoários, bactérias e algas unicelulares. Consiste em uma simples divisão binária. Então, aqui é a divisão binária, que foi aquela que a gente viu no livro didático de vocês, tá certo? De uma célula em duas menores. E, como eu já tinha falado, né? Ela pode ser chamada de divisão binária ou ficção binária. Aqui, como vocês podem ver, né? Tá acontecendo, você vai ter uma única célula e ela vai se dividindo, né? Em outras. Próxima seria a esporulação. Ela ocorre, né, a partir de células especiais chamadas esporos.
eles são liberados no ambiente, germinam e sofrem múltiplas divisões celulares até ficar com o corpo idêntico ao genitor. O exemplo aqui seria bactérias e fungos, né? Pelo fato até deles, no caso aqui, eles são liberados no ambiente, né? Então, é como se eles fossem levados pelo próprio vento, né? Então, eles vão germinar a partir dessa situação. Aqui, eu quis mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens tanto da reprodução assexuada como da reprodução sexuada. Inclusive, em uma das nossas atividades aí, a gente fez uma questão que falava sobre isso aí, né? Vamos citar aqui algumas, eu não vou ler todas, tá bom? Por exemplo, na reprodução assexuada, uma das vantagens seria a formação de clone. Uma das desvantagens seria a diversidade de indivíduos praticamente nula, né? Então, assim, pelo um lado é bom por formar clones, mas por outro lado, não vai haver diversidade de indivíduos, ou seja, não vai haver variação de indivíduos. Na reprodução sexuada, uma das vantagens seria descendentes com maior variabilidade de características. Uma das desvantagens seria o processo lento, né? Então, assim, enquanto a gente tem uma vantagem muito significativa, a gente tem uma desvantagem, né? Então, aqui vocês podem ver que tem outras mais, tá certo? Seguindo, a gente também falou, quando se fala em reprodução, a gente tem que também falar sobre sexualidade e reprodução humana, porque não tem como a gente falar de reprodução se a gente não falar de reprodução humana. Aqui eu coloquei as características, né, que faz com que o ser humano reconheça uma reprodução humana. Né? A espécie humana, tal como todas as outras espécies, ela é assegurada, né, pela sua continuidade da vida através da reprodução. Então, para nós seres humanos é interessante a reprodução, é interessante se reproduzir. Na espécie humana existe dimorfismo sexual, né, que são os indivíduos que podem ser diferenciados pelo seu aspecto exterior. A reprodução humana ela é sexuada, tá certo? As células reprodutoras femininas são os óvulos e as células reprodutoras masculinas são os espermatozoides. A gente também falou em aulas passadas sobre essas células reprodutoras femininas e masculinas. Então, isso aqui são basicamente as características, as principais características da reprodução humana, ok? Aqui a gente, né, continuando falando sobre sexualidade e reprodução, diz o seguinte: a reprodução é o processo através do qual é concebido um ser com características semelhantes aos progenitores. Quem são os progenitores? O pai e a mãe. Por que características semelhantes? Porque aqui a gente está falando de reprodução sexuada, né? Onde vai ter um gameta masculino e um gameta feminino, e não um clone. Por isso que são apenas características semelhantes, ou seja, parecidas. Outra situação aqui também são as características que nos permitem diferenciar os gêneros masculino e feminino, né? E essas características que ele está falando aqui são os próprios órgãos genitais, né? Que a gente chama de caracteres sexuais primários. Que é isso que faz com que a gente diferencie o menino da menina, o homem da mulher. Prosseguindo aqui, a gente está falando, né? Também falou sobre puberdade, né? E aqui tem 3 pontos a se comentar sobre puberdade. Seria a transição para adulto, a distinção sexual e a capacidade reprodutiva. Então, são 3 coisas, né, que diferencia uma criança
de um adolescente. E a puberdade, ela marca a fase inicial, né, da adolescência, caracteriza-se por um conjunto de transformações internas e externas, graças às quais o corpo se prepara para a produção, tá certo? Seguindo aqui, a gente fala, né, de algumas descobertas, principalmente no início da puberdade. As características exclusivas de cada gênero, né, são os caracteres sexuais, ou seja, são os aparecimentos das primeiras coisas no corpo, tanto do menino como da menina. Estes só se manifestam após a puberdade. E a puberdade, ela ocorre, né, melhor dizendo, ela corresponde ao início do funcionamento dos órgãos reprodutores, e ele ocorre entre os 10 e os 16 anos, tá? E ele prepara o organismo para a reprodução na idade adulta, tá certo? Então, assim, a reprodução, ela deve acontecer na fase adulta e não nessa fase aqui da puberdade, tá certo? Que fique bem claro. Seguindo aqui, a gente tem um quadro onde eu quis colocar algumas características, tá? Sexuais, femininas e masculinas, que pode acontecer tanto com os meninos como as meninas, tá bom? É muito relativo, depende muito de cada organismo, nem sempre vai iniciar nessa idade de 10 anos, como foi comentado no slide anterior. Então, aqui eu vou citar algumas das, não vou ler todas, tá bom? Nas meninas, por exemplo, ocorre, né, o crescimento dos seios. Nos meninos, né, no sexo masculino, pode acontecer, né, acontece, melhor dizendo, o aumento do tamanho dos testículos e do pênis. Outra coisa que acontece nas meninas, que é uma das primeiras, né, o desenvolvimento dos órgãos genitais, né? O aparecimento da menarca, que seria a primeira menstruação. No caso dos meninos, a produção do esperma, o aparecimento de pelos, né? Na zona pubiana, nas axilas, no corpo, no rosto. Essa questão das características dos pelos, elas podem demorar um pouco mais, tá certo? Aí vem questão de alteração da voz, é muito variável de cada organismo. Nas meninas vem o aparecimento de acne, né? Também a questão de pelos. Então, assim, vai depender de cada organismo. Tem pessoas que aparecem mais rápido, tem outras que demoram mais. Mas essa daqui, né, essas características são as que ocorrem, né, aparecem nesse período de puberdade. Seguindo aqui, a gente vai fazer um breve comentário sobre o sistema reprodutor, tá? Esse aqui é o masculino, que a gente já viu em outro capítulo aí passado. Aqui tem o tipo, tem a designação e tem a função. O tipo aqui é se é glândula sexual, se é via genital, se é glândula anexa ou se é órgão externo, né? Então, aqui vocês podem ver que faz parte do sistema reprodutor masculino os testículos, canais diferentes, a uretra, a próstata, vesículas seminais e o pênis. Cada um tem sua função. Por exemplo, aqui eu só vou citar mais ou menos uns dois. No caso dos testículos, os testículos eles são responsáveis pela produção de espermatozoide, tá? No caso aqui da uretra, né? A uretra ela faz a condução da urina e do esperma para o exterior, ou seja, para fora. Ela é quem é responsável, né, por expulsar esses dois, vamos dizer, material, né? Tanto a urina como o esperma, tá certo? E tem os demais aí, vocês podem dar uma pesquisada no livro didático, ou, né, aqui no próprio slide, que depois eu vou colocar no grupo do WhatsApp para que vocês possam dar uma olhada, tá ok? Seguindo aqui, nós temos, né, o sistema reprodutor feminino, né? Então, aqui vem o quê? Vem os ovários, trompas de falópio, útero, vagina e vulva. No caso aqui, eu vou citar só dois também, os ovários. Ele é responsável, né, a função dele é produzir
né, os óvulos. No caso aqui da vagina, né, ela vai ser o quê? Ela vai ser a receptora dos espermatozoides durante o ato, ou seja, a cópula, né? Então, a mesma coisa, vocês podem dar uma olhada no livro didático ou depois no slide. Seguindo aqui, prosseguindo aqui, gente, a gente vai falar sobre menstruação ou ciclo menstrual, né? A menstruação, ela é um processo natural que ocorre de maneira cíclica, né, no corpo da mulher. Em geral, ela inicia-se na adolescência e ela é caracterizada, né, pelo sangramento uterino natural, que constitui uma importante etapa do ciclo menstrual. E o que é este ciclo menstrual? É o período compreendido entre o primeiro dia da menstruação da mulher e o dia anterior ao início da próxima menstruação, né? Então, assim, é muito relativo também, porque cada organismo feminino, ele vai ter, né, seu período. Em média, né, os ciclos menstruais, eles podem ser de 28 dias, mas que também podem ser menores, de 24 dias, ou até de 35 dias. Então, depende muito do organismo, né, depende muito de pessoa para pessoa. Como a gente está falando de reprodução, falamos de puberdade, falamos de menstruação, a gente tem que falar de fecundação também, né? Então, assim, aqui a gente tem assim, né? Eu vou resumir mais ou menos, porque, na realidade, o que é fecundação? É a união das células sexuais que culmina, né, a fusão dos dois núcleos. O que é isso, professora? Eu não entendi. Fecundação é nada mais que a união do espermatozoide com um óvulo, ou seja, a mulher, né, na idade reprodutiva, ela vai ter uma fecundação se houver a união desse óvulo com este espermatozoide no período fértil dela, né? Então, aqui a gente pode ver, ó, que houve, né, houve essa cópula, né, houve essa relação sexual, e que no dia seguinte, por exemplo, né, no dia seguinte é assim, né, que os espermatozoides, eles ficam vivos durante 3 dias, então, eles vão aqui do caminho como vocês podem ver, da vagina, né, vão em direção a encontrar um óvulo, que no caso o óvulo, né, tem que estar o encontro dele. E aí aqui tem os dias, ó, 6 e 7 dias que ocorre a nidação. O que seria a nidação? Seria a implantação do futuro ser, né? Isso aqui já aconteceu o quê? Já aconteceu a união, já houve o encontro do espermatozoide com o óvulo. E aí, essa união deles dois, né? Já ocorreu aqui nesse período de 6 a 7 dias, para que já aconteça essa nidação, que seria o quê? A fecundação, e na parede interna do útero, né, aconteceu o quê? A implantação desse, vamos dizer, desse novo ser, porque ali já há vida, né, que já houve a união deles dois, né? Aí tem as outras fases, vocês também, né, já acompanharam no livro didático, depois podem dar uma olhada aqui nos slides, tá bom? Por último aqui, a gente tem, né, quase último, melhor dizendo, a gente tem os principais acontecimentos para a formação de um novo ser, né, que foi o que praticamente eu falei ali antes, né? Geralmente, ao meio de um ciclo menstrual, ocorre a saída de um óvulo já maduro, né, de um dos ovários, que é a chamada ovulação. E
que a fecundação ela vai ser a união dessas células reprodutoras, juntando o masculino, que é o espermatozoide, com o feminino, que é o óvulo, e aí vai se formar uma única célula, que a gente chama de ovo ou zigoto. O ovo, ele entra imediatamente em uma divisão, originando 2 células, e depois 4, 8, e assim vai, né? Cerca de 7 até 8 dias após ter ocorrido nessa fecundação, este conjunto de células fixa na parede interna do útero, né? Como eu já tinha falado anteriormente, que é a nidação, que aí é onde passa a ser o embrião, tá certo? Se temos um embrião, então a partir desse momento nós temos uma gravidez, que é nada mais que um período que vai durar cerca de 40 semanas, mais propriamente 280 dias, né? E é o resultado do processo da fecundação de um ovócito, né, com espermatozoide, e posteriormente a fixação do zigoto na parede, né, na cavidade uterina. E essa gravidez, ela envolve, né, o desenvolvimento de um feto no interior do útero da mulher, e é um período, né, que se estende até a expulsão desse bebê no momento do parto. Eu não vou falar de parto aqui nessa aula, porque a gente ainda não falou, tá certo? Então, só tô revisando os assuntos que a gente viu já. E prosseguindo aqui, né, a gente pode ter mais ou menos uma noção de como seria, né, esse bebê no útero. Aqui vocês podem ver, né, que a vagina, na sequência está o útero, cordão umbilical, né, que a gente também falou, que é por onde o bebê recebe todo os alimentos e nutrientes, né, da mãe, vai até o encontro dele, a placenta, cavidade amniótica e o saco amniótico, tá certo? Então, gente, era isso, né, que eu tinha aqui para vocês. E qualquer dúvida, podem estar nos procurando, tá certo?